Fiz minha cirurgia de nariz há muitos anos atrás e agora quero fazer uma nova cirurgia. Não estou satisfeita, mas tenho muito medo, assim, como é que eu devo começar? O que que eu devo me preocupar? Eu sou Ana Roxo, sou cirurgiã plástica e hoje a gente vai falar sobre os medos e como conduzir uma segunda cirurgia de nariz. É muito comum eu receber no meu consultório pacientes que já fizeram uma primeira cirurgia de nariz e por algum motivo querem reoperar o nariz, né? Eu fiz a minha cirurgia há anos atrás, uma técnica diferente, eu ainda tô com algumas queixas em relação a dorso, algumas irregularidades, eu quero melhorar o meu nariz. E aí o paciente vem com um medo muito grande, eu devo fazer? Será que isso é besteira? Eu devo me submeter? Quais são os riscos? Então vamos lá. É muito importante que eu passe. Primeira coisa que nada é besteira se a gente está falando, né, da nossa percepção, da nossa autoimagem. Né? Existem algumas alterações, principalmente no nariz. O nariz é um órgão central na face, é um órgão de equilíbrio da face. E é muito comum que o paciente, volta e meia, se veja assim, não satisfeito por conta do nariz. Então, não tem problema nenhum a gente fazer uma segunda cirurgia, não tem problema nenhum você querer melhorar aí a estética do seu nariz, tá? É claro que existem algumas exceções a regras, né? O exagero da cirurgia, é a quinta cirurgia, não, vamos avaliar se é isso mesmo, né? Se o paciente está buscando uma perfeição que não existe ou se realmente ele tem alterações. Bom, o paciente tendo alterações, né? É justificável ele fazer uma segunda cirurgia. E aí todo mundo chega aqui e fala assim, uma segunda cirurgia é pior, né? É mais arriscada. Então, em termos de risco cirúrgico, não é mais arriscada, tá? A cirurgia, eu já comentei isso aqui, a cirurgia eletiva é uma cirurgia segura. A gente não vai fazer uma cirurgia que não é uma urgência sem toda a segurança para isso. Então, em termos de risco cirúrgico, é igual uma primeira cirurgia, tá? O que difere é que, claro, os tecidos numa segunda cirurgia, eles estão diferentes, eles já não são mais tecidos virgens, né? Então, ele já tem algum grau de fibrose, ele já tem alguma cicatriz dentro do nariz, que é normal, tá? Todo mundo também morre de medo da tal da fibrose. Fibrose é um processo cicatricial normal, fisiológico, ele pode ser patológico, mas ele é fisiológico, tá? Então, assim, a primeira coisa é conversar com seu cirurgião, ir num cirurgião, principalmente nariz, né? Nariz é uma área muito específica da cirurgia plástica, existem otorrinos que também fazem e fazem muito bem. Então, você vai conversar com um cirurgião que esteja muito acostumado, né? Muito habituado a fazer esse tipo de cirurgia. Esse aí já é o primeiro passo. E depois pontuar, né, com o seu médico, com o seu cirurgião, o que lhe incomoda, até para ele falar, olha, isso aqui dá pra gente resolver, isso aqui não dá, isso realmente é da sua pele, isso é da sua característica, da sua estrutura, tá? A maioria das alterações que o paciente vem, né, irregularidades, são compatíveis, né, com a queixa do paciente é compatível com o exame físico e dá para melhorar, tá? Muitas das vezes, qual é o grande... Na maioria das vezes, quando a cirurgia é secundária, principalmente já tem alguns anos, eu operei tem 10 anos atrás e agora, né, eu quero melhorar. Normalmente, os tecidos já são tecidos que estão saudáveis, a vascularização já se refez toda, o tecido está saudável, a fibrose cicatricial ela tende a melhorar ao longo dos anos, né? Então, são tecidos saudáveis. É legal conversar com o seu cirurgião sobre a pele, né? O nariz é um órgão pequeno, né? Por mais que seja central, ele é pequeno e o grande calcanhar de Aquiles da gente, do cirurgião, é a pele do nariz, tá? A gente consegue mudar estruturas, a gente consegue melhorar. Hoje em dia a gente tem 300 tecnologias para diminuir o trauma cirúrgico, né? A gente corta o osso com um aparelho de ultrassom, não precisa mais fazer todo aquele trauma, mas o calcanhar de Aquiles do cirurgião é a pele, né? A pele do nariz. Então precisa ver, eu quero alongar o meu nariz e eu tenho uma pele curta, precisa conversar com o seu cirurgião se não vale a pena a gente fazer uma terapia adjuvante a essa cirurgia, que é a terapia hiperbárica. Existem algumas coisas que a gente pode lançar mão para melhorar aí e dar condições para que essa sua cirurgia e o seu pós-operatório seja o mais tranquilo possível. Então, nem todo paciente numa secundária precisa de hiperbárica, nem todo paciente tem falta de pele numa cirurgia, né?
Mas eu acho que o grande calcanhar de Aquiles do cirurgião, principalmente que faz nariz, é a pele. Então, aqueles narizinhos que ficaram muito curtinhos, foram muito reduzidos, precisa alongar. Esses são os narizes, no meu ver, mais difíceis para a gente alongar, para a gente melhorar, porque a gente esbarra aí numa questão muito importante que é a pele, né? Será que essa pele vai aguentar ser alongada? Será que existe pele suficiente para isso, tá? Mas existem alguns subterfúgios para a gente lançar a mão. A hiperbárica é um. Hoje em dia, a gente, no nariz, né, a gordura ela é usada em várias partes do corpo, ela é uma estratégia muito boa para outras áreas, né, da cirurgia estética. A gordura a gente já usa também no nariz, então, enxerto de gordura, o nanofat, que é diferente aí da gordura, né, a gordura ela é volumosa, isso é um detalhe que o paciente às vezes não consegue, ainda não sabe. A gordura é para dar volume, né? Ela melhora a qualidade de pele, sim, né? O tecido gorduroso, a gordura, o enxerto de gordura, ela melhora a qualidade de pele local, mas ela dá volume. O nanofat, que é a gordura tratada, né? Uma gordura filtrada, onde a gente separa só a porção que melhora a qualidade de pele, é outra estratégia que a gente pode lançar a mão tanto no pré quanto no pós-operatório, quanto no intraoperatório do paciente que vai fazer uma rinoplastia secundária, tá? Mas pacientes que ainda têm narizes longos, narizes grandes, narizes com desvio, esses pacientes, a preocupação já não é a pele, né? A preocupação são as estruturas cartilaginosas. A gente já falou por aqui, né? Paciente que quer submeter uma rinoplastia secundária, ele tem que saber que provavelmente a gente vai lançar mão da cartilagem costal, tá? Então, o ônus é pequeno, uma cicatriz bem pequenininha do sulco da mama, tá? Então, também não aumenta, o paciente sempre fala isso, aumenta o risco da minha cirurgia, não aumenta o risco, mas você tem o ônus de uma cicatriz a mais, tá? Quanto ao pós-operatório, e eu tô falando isso até para diminuir esse medo, o medo é baseado, né, no desconhecido, né? Então, assim, eu acho que na cirurgia secundária o grande ponto aí é o nariz mais curtinho. Esse a gente precisa ter um cuidado um pouco maior por conta da falta de pele. Pacientes que têm o nariz maior, têm o nariz com desvio, né? Eu quero melhorar o meu desvio, que é um grande ponto aí da cirurgia de nariz, são os narizes, né, com lateralidade. Tem uma dificuldade maior nessa cirurgia sim, e às vezes eles precisam ser submetidos a uma segunda cirurgia. Esses pacientes precisam saber que eles vão usar cartilagem costal, é uma cirurgia um pouquinho mais longa do que a cirurgia primária, claro, sempre é, mas é uma cirurgia segura de qualquer jeito, né? O paciente, ele pergunta isso, quanto tempo da cirurgia, né? O tempo da cirurgia, gente, é claro, né? Você não vai submeter um paciente a uma cirurgia estética de 10 horas, isso eu não concordo. Mas o tempo, né, de uma cirurgia de nariz, 2 horas e meia, 3 horas, o paciente da secundária vai estender mais um pouquinho, pode chegar a 4, 5 horas, mas é o tempo suficiente para a gente conseguir resolver o problema do paciente. Então, quanto a isso, também o paciente não precisa ficar preocupado. Esse tempo cirúrgico não vai aumentar o risco do paciente, não nessa proporção, né, de 2 horas e meia, 3 horas para 4, 5 horas, tá? Então, assim, o paciente ele precisa saber de algumas coisas. Primeiro que ele vai precisar da cartilagem costal. O paciente que tem pele suficiente já é meio caminho andado aí. O paciente realmente da pele mais curtinha, né, do nariz mais curtinho, a pele é um grande desafio para o cirurgião, isso é mesmo, né? O nosso calcanhar de Aquiles é a pele. E aí a gente vai lançar mão de alguns mecanismos aí para melhorar a qualidade da pele, para conseguir distender um pouquinho essa pele. Às vezes a gente faz gordura no pré-operatório, distende um pouquinho essa pele, melhora um pouco essa pele, faz o nanofat para melhorar, pode fazer no intraoperatório. Então existem alguns mecanismos que a gente lança a mão para tornar a cirurgia mais segura e mais eficaz, tá? Então esse medo aí da cirurgia secundária, né, é claro, né, o paciente já se submeteu a uma cirurgia, lembrando que cada cirurgia é uma cirurgia, né? Na minha cirurgia, às vezes o paciente chega assim, eu sou ótimo de cirurgia, já operei, a gente fala, calma, porque cada cirurgia é uma cirurgia, mas assim, não existe um risco aumentado ao paciente, né? É claro que uma pele que a gente vai operar pela segunda vez, a gente tem que ter um cuidado a mais, né? O paciente precisa estar ciente que ele talvez tenha que fazer outras terapias para operar aquele nariz de uma maneira segura e confortável tanto para ele quanto para a própria equipe, né? Então, isso sim, mas eu acho que é válido, né? O paciente precisa conversar muito bem com o cirurgião.
O cirurgião precisa ter dar uma clareza para o paciente sobre o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Eu acho que isso é o principal numa cirurgia secundária, sobre os limites, né, do cirurgião e do paciente, porque o limite às vezes não é só nosso, né? A gente pode fazer tudo, mas o paciente às vezes tem uma anatomia que limita alguns tipos de resultado. Então, o importante é essa conversa bem franca, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o nosso risco é esse, então a gente talvez não vai alongar tanto o seu nariz porque a gente tem um risco aí da pele, ou não, o seu nariz dá para alongar, não tem problema, pele boa, olha, vamos fazer uma terapia aqui antes, vamos fazer um tratamento antes. Então tem sempre essas questões sim, tá? Mas eu acho válido, o nariz é uma questão que mexe muito com a autoestima do paciente, e eu acho que todo mundo merece ter um nariz bonito, né? Ter um nariz que você olha no espelho, não é perfeito, é bonito, que você olha no espelho, que seja harmônico com o rosto. Então não tenha medo da sua cirurgia secundária, mas faça com consciência. Vá, explique para o cirurgião o que você quer, porque às vezes o cirurgião fala assim, olha, o que você quer, infelizmente nesse momento a gente não consegue, ou não, olha, o que você quer é bem razoável, vamos fazer isso. Às vezes o cirurgião quer até mais do que o paciente, não, eu quero só mexer nesse ponto aqui, legal, beleza. Então assim, é viável sim, não é uma cirurgia perigosa, não é pior, mais insegura, mas é uma cirurgia mais delicada que requer da equipe, do cirurgião e do paciente uma dedicação um pouquinho maior, tá? Mas vale muito a pena. O nariz, assim, ele devolve a autoestima do paciente e eu sou fã dessa cirurgia, eu acho que tem que fazer mesmo, tá bom? Se você tiver dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder.